Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia. Dispenso a leitura da ata e do expediente, passando para a fase das comunicações. Quero primeiramente agradecer a Deus por a gente estar aqui nessa manhã de terça-feira, um dia importante para o setor de petróleo e gás do Estado do Espírito Santo, aonde a gente tem a oportunidade de fazer mais uma reunião da Comissão Especial de Petróleo e Gás, mas hoje num ambiente diferente, num ambiente de fomento do setor de petróleo e gás, na primeira Vitória Petro Show, essa feira que tem tudo para ser um sucesso no nosso estado. E eu quero aqui, em nome do Manuel Passos, agradecer e cumprimentar ele, e também meu amigo Zé Maria Cola, da SE, cumprimentando a todos os organizadores dessa brilhante feira. Mas hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos da Comissão Especial de Petróleo e Gás. Na última reunião que nós tivemos, nós fomos demandados pelo setor de petróleo e gás do Estado sobre as questões ambientais, de licenciamento ambiental e também de acesso ao crédito. E nós tivemos a alegria agora de convidar para poder falar um pouco do processo de licenciamento ambiental do setor de petróleo e gás, o IEMA, onde está aqui representado pelo seu presidente, Alaimar Fiuza, diretor-presidente do IEMA, e também do gerente de controle e licenciamento ambiental do IEMA, Takayoko Júnior, que também nos alegra muito com a sua presença aqui. Também quero registrar e agradecer a presença do diretor-presidente do Bandes, Marcelo Santive, que vem fazendo um belo trabalho à frente do Bandes, e também a sua gerente de comunicação institucional, Bárbara Deps. E eu gostaria de convidar eles para compor a mesa e para que a gente possa iniciar os trabalhos e ouvir inicialmente o IEMA, mas quero convidar para compor com a gente o Alaimar Fiuza, que possa se assentar aqui à frente, acompanhado do Takayoko Júnior. Takahiko. Desculpa, Takahiko. É que você está rico, é por isso. Desculpa a brincadeira. E convidar também o nosso diretor-presidente do Bandes, Marcelo Santive, que possa compor mesmo. Obrigado. Mas antes de passar a palavra, eu queria ouvir a fala do nosso querido amigo Manuel Passos, para ele falar um pouco da Vitória Petro Show, que hoje começa essa grande feira, que ele possa usar 3 minutos aqui da fala para ele falar um pouquinho da Vitória Petro Show. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. As operadoras presentes, muito importantes os investidores. Estou vendo aqui o rosto de cada um diretor, né, que está presente, e também instituições. Agradecer o presidente do Bandes, os representantes do IEMA, que seja uma manhã de início de atividades de trabalhos, que possam ter soluções integradas para as operadoras, né, os órgãos competentes estão presentes, os investidores estão aqui, a Petrobras está presente também. Não vou citar nomes, mas vou citar o Sebrae do Rio, o Sebrae Nacional, né, empresas de óleo e gás, Federação de Indústria, Fórum Capixaba de Petróleo. Obrigado a todos, que nós possamos iniciar as atividades com ações assertivas e qualitativas. Tenham um bom dia de trabalho. Obrigado. Obrigado, Manuel. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente do IEMA, Alaimar Fiuza, para que ele faça uso da palavra e fale um pouco desse processo de licenciamento ambiental do setor de petróleo e gás. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia. Queria agradecer ao deputado Chambinho pelo convite e parabenizar pela iniciativa de tirar da Assembleia esse bate-papo, essa conversa bastante interessante. Acho que abre mais oportunidade, cria um ambiente
provavelmente até mais relaxado para um diálogo e para uma troca de ideias. Eu queria parabenizá-lo, dizer da alegria de estarmos aqui. Queria cumprimentar o nosso colega de governo, Marcelo Santivi. Prazer estar com você à mesa. Marcelo, estava brincando com o Marcelo, Chambim, que ele chega, ele é o cara do incentivo, a gente é o cara que atrapalha. Mas faz parte. Pelo contrário, a gente, no IEMA, tem como missão e propósito ser um agente de desenvolvimento sustentável no Estado. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, e para isso que o órgão trabalha de forma com bastante afinco. Eu queria cumprimentar o Taca, que está aqui conosco como gerente, o Felipe, que é um analista sênior nosso, que cuida do tema e conhece bastante, e a Maria, que nos acompanha nos projetos prioritários. A gente tem uma linha de projetos definida pelo empreendedor em parceria com o governo do Estado, que são os projetos CAPLA, que a gente tem um acompanhamento diferenciado, e a Maria faz um papel que é primordial para a gente ter celeridade. Muitas vezes ela cobra do empreendedor, Chambinho, resposta, olhar os pedidos de complementação. Então, é um papel que faz com que o processo de licenciamento ande mais rápido. Eu queria passar um pouco do processo de licenciamento. A gente trouxe de forma bastante sintética, mas sendo uma provocação para a gente ter um espaço de diálogo e de debate. Eu acho que isso é importante. Eu não poderia deixar de destacar que ontem foi um dia bastante marcante para a gente no IEMA, porque a gente tem um desafio muito grande, desde o início deste ciclo do governo Renato Casagrande, que nos chamou para resgatar a importância do IEMA, o processo de digitalização. As coisas andavam e ainda andam no IEMA em papel. E eu brinquei de forma séria com o governador, quando chegamos lá em 2019, falei, governador, nós estamos no milênio passado. Eu lembro de um evento que aconteceu comigo, que foi bastante emblemático, deputado. Por ser um processo em papel, num determinado momento, a minha chefe de gabinete passou o processo para eu dar uma lida. Ela falou, você vai querer ler isso aqui antes de despachar. E eu botei na mochila e viajei, e li, fiz as observações, só que na viagem eu troquei de mochila. O que você acha que aconteceu? Eu só fui achar aquele processo e alguém me cobrar numa próxima viagem 2 meses depois. Quando eu olhei aquilo, eu falei, se isso aconteceu comigo, sem nenhum dolo, sem nenhuma intenção de deixar o processo parado, pode acontecer com qualquer um. Então, de fato, as coisas estarem em papel é um problema ainda sério para o poder público. E ontem nós lançamos o licenciamento ordinário todo digital. A gente já tinha todo simplificado e a dispensa já no sistema, e ontem o ordinário. Significa dizer que mais de 99% dos processos de licenciamento, eles podem e devem ser feitos novos requerimentos de forma digital. Isso muda completamente o ritmo de trabalho, isso muda completamente o nível de transparência para a sociedade e a busca de eficiência dentro do órgão. Então, eu não poderia deixar a oportunidade de relatar para a Assembleia, que sempre foi um agente de cobrança, mas um parceiro primeiro do órgão ambiental, também trazer essa conquista que para a gente foi muito marcante. O governador foi lá conosco e foi muito marcante. Quem sabe daqui sai o primeiro requerimento, porque até ontem não tinha entrado nenhum novo requerimento no sistema. Quem sabe daqui sai o primeiro requerimento no IEMA Digital. Vamos lá, vamos bater um papo sobre a nossa... E aí eu trouxe a agenda, eu quero trazer um breve histórico desse processo de licenciamento de petróleo e gás aqui no nosso Estado, falar dos nossos desafios, dos desafios que a gente observa, e trazer também algumas ações de melhorias que a gente já implementou e está implementando. Deixa eu só trazer uma observação logo de início. As perguntas difíceis eu trouxe os universitários para me ajudar, claro, né? As difíceis a gente passa para os universitários. E na brincadeira não ter o meu motorista aqui, como é a piada verdadeira, né? De fato, a turma conhece muito do tema. Vamos falar um pouquinho do nosso histórico, e aí todo mundo sabe que o processo de petróleo no nosso país, especialmente onshore e aqui no Estado, era praticamente exclusividade da Petrobras. Até 2020, a gente tinha só a Petrobras como um cliente nosso.
Isso traz uma série de vantagens. E, num processo de desmembramento, algumas desvantagens que a gente vai colocar para os senhores. Qual a vantagem? A gente tinha um cliente só. Ele definia com a gente, de forma muito direta, as suas prioridades. Quais eram os postos que interessavam, que eram mais importantes, quais que eram menos importantes. O ritmo era conhecido e era um ritmo de uma boa empresa, mas de uma empresa estatal. A dinâmica de investimento, a visão de empreendedorismo é diferente. Então, de 2020, todo o licenciamento veio pela Petrobras e tanto a Petrobras quanto o órgão ambiental, buscando facilidades nesse processo, criou uma prática que foi muito útil e que agora teve um efeito colateral bem significativo no processo de desmembramento que a gente vai trazer agora. Praticamente todos os poços estavam debaixo de uma única licença. Ou seja, como as condicionantes, os impactos, as medidas mitigadoras são muito parecidas, praticamente todos os ativos debaixo de uma licença. Então, a região norte toda do estado, debaixo de uma licença, com não sei quantos mil poços. A gente teve, até 2020, poxa, ficou com a versão anterior. Vamos lá, eu mandei uma outra versão, mas acho que não chegou aqui. Mas eu vou... Até 2020, a gente teve praticamente, de 2010 a 2020, 1.070 processos de requerimento. Estou fazendo uma continha básica aí de 100 processos de requerimento por ano de poços. A gente conseguia controlar isso bem. De 2020 para frente, começou o processo de aquisição de poços por terceiros. E aí surgiu a necessidade de desmembramento. E aí começa o primeiro grande desafio. Como desmembrar ativos que estavam debaixo de uma única licença com uma única condicionante. É bem diferente, por exemplo, de um processo que é relativamente comum, troca de titularidade de proprietários de postos. Eu tenho aquele ativo, o ativo era do Alaimar, com os controles, se estava bem feito ou não, eu passo o ativo para o Tacarrico, troca a titularidade, ele leva aquele ativo com o pacote todo. Só que o desmembramento não foi assim. Alguns empreendedores compraram um conjunto de postos, outros compraram outro. Então, debaixo de uma mesma licença, a gente teve que começar a quebrar aquele processo de licenciamento e criar um novo processo com novos controles, segregando ativos. E até numa determinada região, a gente tinha a realidade de um conjunto de postos ficava com um empreendedor, outro conjunto com outro, e um outro conjunto ainda permanecia com a Petrobras. A partir do final do ano passado, a gente teve um ritmo de, em um trimestre, de dezembro a fevereiro deste ano, a gente recebeu 146 requerimentos de licenciamento. Ou seja, num trimestre, a gente recebeu 150% do que a gente recebia num ano de requerimento. Então, a gente começa a ver que o ritmo muda completamente. E desafios... Então, passado histórico, tínhamos uma grande empresa, um cliente, que a relação de definição de prioridade estava muito clara e o ritmo era diferente. Essa era a nossa realidade. Isso muda radicalmente a partir de 20, intensificado a partir do segundo semestre do ano passado. A gente tem vários players, vários atores importantes chegando no Estado com necessidade de ter aquele ativo em produção, e isso traz um desafio grande para a gente. E aí o desmembramento, como é que funcionava? Né? A gente tem alguns desafios no desmembramento. A gente tem, como eu falei, a gente tinha uma licença única com todos os ativos da Petrobras. Então, você imagina, tudo isso aí é um pedaço do mapa grande da região norte do Espírito Santo. Isso tudo debaixo de uma licença só, com uma infinidade de poços. Quando a gente começa a ter que fazer o desmembramento, a gente teve que começar a entender com a Petrobras e, consequentemente, com o novo adquirente daquela exploração, qual era o ativo, qual o posto que ele estava recebendo. E aí segregar. Mas nessa licença como é que eu tinha? Eu tenho 5 do Marcelo, 10 do Chambinho, 5 do Tacarrico, mas ainda ficam 20 da Petrobras. E como é que é o recorte? Não é muito natural como é que é o recorte, não. Então, a gente teve que identificar atividades por atividades e qual o ativo que deveria ser desmembrado para cada pessoa.
E o último ponto relevante, na hora de fazer isso, quais informações ambientais que eu precisava requerer do antigo proprietário para entender qual o nível de risco de passivo que aquele ativo tem e passar isso de forma organizada para o próximo. Porque vocês sabem, tão bem quanto eu, que quando se adquire um ativo, ganha junto com ele o passivo, a responsabilidade de todo aquele passivo. Então, o órgão ambiental tem o cuidado de, na hora de passar essas informações e transferir a responsabilidade, ficar claro qual a responsabilidade que vinha até o proprietário anterior e qual a responsabilidade que vai para o novo proprietário. Então, o desmembramento trouxe esses desafios para a gente, de identificar o ativo, identificar a atividade e identificar um conjunto de informações que eram necessários recebermos da Petrobras e que tipo de informações e controles ambientais e estudos que a gente precisaria, de forma racional, obter do novo proprietário. Gilberto, obrigado. Gilberto é nosso diretor técnico, Carol, nossa assessora de comunicação, obrigado por estar aqui. Probleminhas com a ponte, né? Trânsito de Vitória, está tranquilo. Então, desafios do desmembramento. Outro desafio, baixa quantidade de equipe. Porque eu vinha com uma realidade, não só a área de petróleo, o Chambinho conhece, acompanha a gente de perto, mas de todo o órgão ambiental, o último concurso que tinha ocorrido no órgão ambiental foi 2007. Não estou errando, não é 2017, não, é 2007. O governador Renato Casagrande nos autorizou a fazer um concurso, a gente fez, entrou 34 técnicos, mas tem todo um processo de treinamento, de adaptação, de fixação, porque muitas vezes você tem pessoas que estão fazendo vários concursos, então a gente entrou com 34, já saíram um monte, renova, e na equipe que cuida praticamente de licenciamento de petróleo e gás, a gente tinha 2 técnicos, hoje a gente tem 4. Poxa, melhorou 100%, mas ainda é baixo para o desafio que a gente começou a ver agora no final do último ano. Necessidade de capacitação técnica, porque ao chegar uma pessoa para um tema de petróleo e gás, a gente precisa treinar, formar, a análise de risco, a gestão de risco, que é um tema super sensível para a área de petróleo e é um dos temas que mais nos preocupa como agente de desenvolvimento sustentável. Aí, como eu tenho um ativo parado, quando a gente começa a operar ativo parado, qual o risco que a gente tem? Como qualquer ativo, problema com ativo. E esse problema com ativo tem se representado em problemas ambientais num volume que nos tira do jogo. Qual o problema? Acidentes ambientais demandam da mesma equipe que estaria fazendo a análise parar, deslocar, vistoria, avaliação de impacto, receber relatório de acompanhamento, fazer vistoria. Então, acidente tira todo mundo do jogo, tira tanto a empresa quanto a gente. E a gente teve muitos acidentes. 2023, praticamente um por mês. A ponto da gente ter que olhar algumas condicionantes, fazer alguns pedidos e algumas exigências pré-operação para a gente mitigar esse risco. Então, só para os colegas terem uma ideia, aqui só algumas fotos do que aconteceu entre 22 e 23. Na média, quase um por mês. Alguns de grande monta, que geram até hoje trabalho de recuperação por parte da empresa e necessariamente de acompanhamento por parte do órgão ambiental, alguns de menor monta. Mas o que fica evidente e ponto de atenção é que um ativo parado, como todos nós sabemos, um ativo que não é usado, é o pior ativo para a gente operar. Então, a retomada de operação, isso é um pedido que a gente faz dioturnamente quando nos aparece colegas empreendedores no IEMA. Por favor, teste de estanqueidade, avaliação do seu ativo, cuidado na contratação do transporte, avaliação da estrada que você vai passar, porque isso tira a gente do jogo. Acidentes ambientais é prejuízo sério para todos. E aí, o que a gente começou a fazer?
uma elaboração de um conjunto de procedimentos para trazer transparência, clareza do processo e mais celeridade. Então, a elaboração de procedimentos para desmembramento, a gente padronizou um procedimento de desmembramento de licença ambiental com solicitação de informações claras, tanto para o antigo proprietário, a Petrobras, identificando precisamente qual ativo, suas coordenadas e outros aspectos, e também qual é o conjunto de informações que a gente está demandando para o novo estudo ambiental que a empresa vai apresentar. O estudo requerido para o licenciamento de poços é o mais simples na escala de estudos ambientais, que é o RCA. O relatório, depois eu tenho um PCA, e o último, mais complexo, inclusive com um rito diferente, é o EARIMA. Mas, pela caracterização, a gente tem RCAs. A questão é, hoje, tudo num pacotão só. A gente precisa começar a discutir como vai reempacotar esse conjunto de poços para esse conjunto de empreendedores. Outras ações, e aí depois de estabelecer com a Petrobras o que a gente quer de informação e necessita, a gente estabeleceu um termo de referência para o estudo. O que é o termo de referência? É cada capítulo, que tipo de informação que eu preciso receber para, de forma objetiva, a análise seguir e ser mais célere. Então, a identificação do termo de referência traz tranquilidade para o empreendedor, sabendo, eu tenho que entregar isso, e a área que prepara o estudo ambiental tem isso claramente. Quando você não tem um termo de referência padronizado, isso impõe ao empreendedor fazer uma carta consulta, perguntando o que quer naquele estudo, ou apresentar uma proposta e a gente responder. Quando eu tenho um termo estabelecido, padronizado, está no site, pegou, apresentou aquilo. Condicionantes ambientais padronizados. A gente criou um conjunto de condicionantes padronizados. Instruções normativas de licenciamento para a rede de distribuição de gás e também estamos em discussão a elaboração de uma proposta normativa para alterar a forma de requerimento. Hoje, nas instruções e nas normativas do IEMA, para cada poço é um requerimento. Porque, para o modelo anterior com a Petrobras, a gente fazia anexação daquele poço debaixo de uma licença só. Eu tinha uma licença guarda-chuva, vamos imaginar assim, novo requerimento. Só que essa dinâmica, agora, como eu falei para os senhores, em um trimestre eu recebi 150 requerimentos, praticamente. Isso significa um trabalho administrativo pior, uma dinâmica administrativa pior para o empreendedor e, consequentemente, para o órgão ambiental. Então, numa determinada região, um estudo ambiental só, porque a realidade é aquela, mas, a partir de um estudo só, tem vários requerimentos. Então, algumas ações de melhoria que a gente trouxe para buscar agilidade. Eu acho que eu passei por todos os pontos que eu queria, então, resgatando, a gente falou um pouco de como era o nosso histórico e o que a mudança de realidade trouxe de impacto, a realidade de um empreendedor só e a correlação de prioridade e de demanda fácil da gente articular e negociar, porque eu tinha alguém só pedindo. Hoje a gente chega lá, cada empreendedor chega querendo a licença para amanhã, porque ele tem um compromisso com a ANP, porque ele tem um prazo. O processo de licenciamento em si, hoje, uma vez entregue o requerimento com todos os poços, a nossa equipe está com uma média de entre 40 e 60 dias, sai uma LI e uma LO, o que é rápido. Do ponto de vista formal e prático, é rápido. A questão hoje é o conjunto que está chegando, o volume que está chegando num prazo só. A gente já conversou com as sedes e conversar com o governo se a gente expande isso ou com recurso temporário, porque é uma demanda aparentemente temporária, a gente tem que avaliar se faz sentido colocar para dentro algo que é uma demanda de pico temporária, ou se a gente faz uma chamada a mais em algumas posições do concurso nosso que está em aberto. Então, desafio de desmembramento, um deles, certamente, equipe, treinamento, mas novas normativas já foram estabelecidas, que traz objetividade para a Petrobras nos entregar informação e para vocês, empreendedores, nos apresentar o estudo ambiental.
O problema está na vazão entre demanda e capacidade de resposta, mas uma vez um requerimento no planejamento da equipe, a gente está com média de entrega de 40 a 60 dias. Ou seja, se um requerimento com 30 poços entra, a equipe começa a analisar, porque já está padronizado o termo de referência, as informações que a gente recebe e as condicionantes, a gente tem entregue LI com LO na média entre 45 e 60 dias. Era isso que eu queria trazer, pelo menos para provocar o primeiro bate-papo, e a gente se coloca à disposição para as críticas, para as perguntas, para as sugestões que, porventura, os colegas aí tenham. Obrigado, Xambim, pela oportunidade. Obrigado, Alaimar. Agradecer também o Taca Rico. Agora não erra mais, não. E eu queria abrir agora para vocês, para perguntas, algumas dúvidas que vocês queiram fazer diretamente ao IEMA, diretamente aí o nosso diretor-presidente do IEMA e aos técnicos do IEMA que também estão aqui. Quem quiser se manifestar, só levantar a mão que a gente vai estar levando o microfone. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade para registrar a presença da Maria Salori, coordenadora de projetos do IEMA, Guilherme, do SEBRAE, e Luiz Felipe Rabelo, também do SEBRAE, que também nos prestigia com a presença aqui nessa manhã. Alguma pergunta? Caetano? Vamos lá, sabia que você ia fazer pergunta. Não, mas... bom dia, Caetano Machado, Mandacaru Energia. Nós temos um ativo lá na região de São Mateus. Somos produtores, né? Mandacaru é produtor aqui no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, Sergipe e no estado de São Paulo. A pergunta, na verdade, é uma pergunta, mas com um históricozinho também pequeno. Nós estamos nessa batalha aqui desde 2017, né? Que nós compramos na 4ª rodadinha os campos maduros na região lá de Guriri. Hoje estamos no meio da Cicret, né? A Cicret cobre ali o campo de Cricaré, o Paulo Cricaré, contorna o nosso ativo de Rio Mariricu. E nós tivemos, de fato, muita dificuldade de licenciamento ambiental, até pela dificuldade de explicar o que a gente queria fazer. Era uma licença guarda-chuva única, fui lá algumas vezes, fui ao órgão, até que um dia eu pedi uma reunião formal para apresentar o que a gente queria fazer, e era bastante pioneiro aqui na região. Mudou bastante. Nosso atendimento é um atendimento diferenciado hoje. Nossas licenças estão saindo, sim, nos prazos menores do que 60 dias. A gente tem um pedido dentro ainda, mas é um pedido um pouco mais complicado, tem que ter umas análises diferentes. Mas, de fato, o atendimento, a proximidade, o conhecimento de quem está nos atendendo, de fato, mudou bastante. E a gente reconhece o esforço todo do Estado e do IEMA para essa transformação nossa. A minha pergunta é com relação aos valores. Ainda tem, na verdade, um campo maduro. Na verdade, não é uma pergunta. De novo, tem que contextualizar, me desculpa. Um campo maduro e marginal é um campo que está à margem da sua economicidade. Um campo maduro e marginal é um campo que produz 5, 10 barris por poço. Produz 150, 200 barris de água, então você tem que tratar a água, tem que reinjetar e colocar. Então, todo o custo que você tem, toda conversa de redução de custo operacional, você aumenta a vida útil do ativo, você continua empregando pessoas, você continua gerando emprego, você continua pagando imposto, continua pagando royalties, então você continua fazendo movimentar o sistema e a sociedade. Então, a pergunta é se existe espaço para a gente tentar entender qual é a necessidade do pequeno ou do muito pequeno produtor, que é o meu caso, produz 50 barris de petróleo por dia, não se compara aos 8, 7, 10 mil que a Ciclus produz, ou aos 500 mil que a Capixaba produz. E se tem espaço para a gente apresentar o projeto, nós temos desenvolvimento de mais poços, de abertura de novas zonas, mas, de fato, discutir custo é sempre interessante para a gente, porque com isso você é um poço que, ao invés, ou seja, um poço para mim economicamente viável é um poço de 5 barris, mas se eu consigo reduzir custo, consigo reduzir royalty, imposto e licenciamento ambiental, um poço de 3 barris passa a ser um poço economicamente viável para mim.
essa pergunta, agradeço e reconheço, de fato, a mudança no atendimento, no tratamento e como funciona hoje o órgão. E a gente ainda não entrou no digital, não, mas a gente vai fazer esse teste segunda-feira. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Caetano, pela pergunta. A gente colocou aqui, passou talvez um pouco mais desapercebido, né? Intencionalmente, que eu achei que viria a pergunta. A gente está em discussão uma elaboração de uma proposta normativa para alterar a forma de requerimento. E quando a gente fala em alterar a forma de requerimento, pode gerar como consequência a alteração da forma de cobrança do requerimento, né? A gente reconhece que o requerimento, na relação de um requerimento para poço e uma taxa por poço, a gente reconhece que pode existir uma desproporcionalidade, porque o Estado, como poder público, ele não tem como objetivo que a taxa não gere riqueza, mas é uma contrapartida do serviço prestado. O conceito de taxa é este. Só que a prática que a gente tem há muito tempo e nunca gerou reclamação. Eu brinco que, pelo menos para as grandes petrolíferas, a gente tinha um ditado comum, né, na mineração, que o melhor negócio do mundo é a empresa de petróleo bem administrado, o segundo melhor, uma de petróleo mal administrado, e a gente brincava que o terceiro era uma de mineração bem administrada. Mas a gente sabe que existem business que demandam um custo de operação maior e que tem uma margem menor. Isso é normal, a gente conhece isso. E a gente, na discussão, está avaliando essa possibilidade. O que não é fácil para o poder público abrir mão de receita, né? De uma forma geral, tem que ser bem combinado. Não é uma decisão que o IEMA faça de forma isolada. Mas, se a gente for mexer no modelo, eu não consigo, Caetano, mexer num procedimento operacional só, instrução normativa de dentro do IEMA. A mexer neste modelo, dando classificação diferente por poço, e aí eu não posso, do ponto de vista ambiental, eu gostaria que você entendesse a visão diferente, eu não tenho, não devemos ter o olhar sobre o business no aspecto se ele é rentável ou não, mas do impacto. Um poço antigo, um poço novo, o esforço de licenciar, se ele é igual, a gente, como poder público, tem que olhar como igual. Entendo o seu ponto de vista, reconheço, se eu estivesse no seu lugar, estaria com a mesma argumentação. Mas você também certamente vai entender a minha argumentação. Mas para a gente fazer uma mexida, como, por exemplo, a gente já tem no Estado, a parte de transportadores, até um determinado conjunto de caminhões, eu tenho um custo fixo. Então, ali você pode botar 20 caminhões para licenciar transporte. A partir dali, você tem um FIR para cada um novo caminhão, porque o esforço de colocar um novo não é tão grande. Mas, para a gente fazer isso para petróleo, significa mexer em duas normas legislativas que tem que ir necessariamente para a Assembleia. Não é uma mexida só de dentro de uma instrução, porque eu vou ter que mexer na lei de taxas, classificando diferentemente e criando mecanismo de pacotes. E isso é um esforço um pouquinho mais. Mas a gente entende a diferença, entende a questão do business, mas tem uma questão de abrir mão de receita, que normalmente não é um negócio que o poder público gosta. Muito obrigado pela resposta. Compreendo perfeitamente da diferenciação. É só para contextualizar que, quando a gente pegou o ativo que estava na ANP, ou seja, se tinha licença, a licença estava no guarda-chuva, então era um poço que não tinha monitoramento, é um poço que não tinha estrada, é um poço que não tinha cabeça de poço, não tinha cercamento, as licenças não estavam tão ativas, ou seja, a gente, quando chega para produzir aquele campo maduro, aquele pocinho que produz 5, nós estamos trazendo segurança para o processo. Caetano, a gente não tem a menor dúvida. Qual é o pior empreendimento para o órgão? Que bom. Para o business e para ambiental, porque não é diferente. A gente não segmenta que esteja operando, né? É coisa parada. É isso, eu concordo. Coisa abandonada ou business que não dá dinheiro, porque o cara cuida mal. Isso é realidade. Então, para a gente, ter um ativo parado é potencial de risco. Ter um ativo com dono ruim é péssimo. Ter um ativo mal operado é sinal de problema. Então, para o poder público, para o órgão ambiental, ter bons gestores que usem os seus ativos
e que esse ativo gere riqueza, Claro. é o melhor negócio para a área ambiental também, porque eu também vou te cobrar e você vai ter... Para você, acidente é péssimo negócio. Com certeza, é bilateral. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Xambim, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, gente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Microfone. Pudesse identificar primeiro. Tá bom? Bom dia, Alex Garcia, sou gerente regulatório da BW Energy. Muito prazer falar aí com o IEMA, né? Eu já tive nesse lugar aí, eu já trabalhei no IBAMA, né, como coordenador de licenciamento. Então eu vejo assim, vocês falando, eu imagino, né, o trabalho que é, o desafio que é. E agora, do outro lado, na verdade não estou do outro lado, a gente sempre tem que estar do lado da coerência, né, e entender as diferentes visões aí de cada um para tentar compor algo bom para o Estado, para o Brasil, para a sociedade, no final do dia, né? Só esse comentário em relação à taxa, né? Então, assim, a gente pode abrir um pouco a visão, olhando que um campo parado, ele está ali como um passivo ambiental. No final do dia, é uma tubulação que está ali corroendo e que fatalmente vai ocasionar um acidente ambiental ali, se não for arrasado, né? E se ele estiver produzindo, vai ter alguém cuidando, vai ter alguém tomando conta, porque qualquer vazamento é perda de produção. E qualquer produção, ela gera emprego, gera royalties, gera um impacto socioambiental importante, que é muito maior do que uma taxa única cobrada na licença ou na renovação, né, a cada 5 anos. Aí. Não sei como é que funciona aqui. Então, assim, tentar pensar também que o negócio é algo que impacta positivamente. Tem os impactos negativos, mas são totalmente mitigáveis, e vocês estão trabalhando aí muito bem nisso, né? Pela BW Energy, a gente é offshore, então a única licença que a gente tem com vocês é do duto, né, até o trecho terrestre do duto até Cacimbas. Foi muito rápido. A gente teve apoio aqui muito importante da FINS, que nos guiou aqui. E reconhecer também a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento na questão da criação da linha verde, né, que é um processo de priorização de processo de licenciamento, eu acho que é bem importante. E a pergunta que eu faria é a seguinte, vocês estão digitalizando, vocês já têm termos de referência padrão, vocês já têm condicionantes padrão, vocês visualizam que o futuro ou o alvo a atingir seria uma licença por adesão e compromisso? Porque, no final do dia, uma licença por adesão e compromisso, ela facilita ao clarificar as regras, mas também simplifica a análise, o que diminui o HH para a cobrança da licença e acaba também favorecendo o negócio, né, e a reativação desses campos aí, que a gente tem aí muitos ainda parados e aguardando aí um investimento de alguém. Tá bom? Obrigado pela pergunta, pelos comentários. A licença por adesão e compromisso é uma forma de licenciamento que a nova Lei Geral de Licenciamento do Estado prevê, que é uma declaração do empreendedor das condições, né, e das ações de mitigação. A partir desse compromisso, ela sai meio que automaticamente, né, e a partir daí o poder público tem que ter a capacidade de fazer um bom monitoramento. Existe clareza para a gente das potencialidades que, uma vez o sistema no módulo digital, nos abre. Por exemplo, de fazer algumas escolhas, né, de interpretar o conhecimento que a gente já tem de uma série de licenças, de uma padronização em função da história, de aquilo que se repete, e poder criar padrões de impacto, consequentemente, padrões de ações de mitigação, e isso ser praticamente um processo de licenciamento mais célere. O que nos chama, e a gente discutiu exatamente isso essa semana, sobre isso, a gente conversando sobre, poxa, com o sistema, depois a gente pode dar um passo, mas isso a gente precisa fazer para cada tipo de negócio, né? Eu não consigo fazer isso de uma forma genérica. Então, assim, a indústria de mineração, chamei aqui no Estado, a gente já faz tanto que a gente fala assim, poxa, talvez a gente consiga já fazer uma lista de impactos e condicionantes, e fazer com que o analista seja mais célere. Ele não tem que escolher o que é padrão, ele vai dizer o que é exceção àquela regra, né? Agora, restou para a gente uma grande dúvida nessa primeira conversa, e eu falo de forma muito transparente. Análise de risco não dá para ser por adesão e compromisso. Esse é o ponto de interrogação mais relevante na nossa primeira conversa do que seria potencialmente
LAC, o que estaria fora? Porque na hora de fazer a análise de risco, a gente precisa olhar a situação em caso específico. Mas a gente começou a discutir isso sim, porque a gente, na medida que a gente padronizou as condicionantes e os impactos, começa a dar um cheiro de potencializar isso. Mas eu tenho que garantir que tudo eu consiga fazer isso. E numa primeira análise nossa, a preocupação com a análise de risco, que é um tema extremamente sensível para a indústria do petróleo e para a gestão ambiental na indústria do petróleo, foi o ponto de avaliação, de interrogação nessa primeira conversa que a gente teve sobre isso. Agora, a gente vai precisar primeiro amadurecer o sistema para ver quais são as tipologias que fazem sentido a gente investir nas definições de padronização dos impactos versus condicionantes, para a gente poder, a partir de um checklist, chegar a uma LAC. Né? Que a ideia seria forçar, no espectro de perguntas, o empreendedor. O seu posto está perto de uma PP? Está perto de um rio? Está perto de uma comunidade? Tem comunidade tradicional? Não tem. Na hora de você sair, você vai sair por tubo ou por caminhão? O caminhão passa em alguma comunidade crítica? Então, são coisas que você tem que fazer, desculpa a brincadeira de TI, e fiel. Se faz isso, se não, faz aquilo. Então, precisa evoluir. A gente não está ainda com o sistema em produção maduro para a gente fazer isso. Mas, discutindo a questão da normativa, a gente levantou essa hipótese, mas já trazendo um ponto de atenção, que é a análise de risco, que é um ponto que nos traz uma primeira dúvida de como iria para uma LAC de forma geral, de forma para tudo. Talvez algumas coisas a gente consiga fazer automático e algum outro ponto, dando mais agilidade, menos HH, a gente vai precisar manter a análise do analista do ser humano. A gente está longe ainda de botar IA no órgão ambiental. Um dia a gente espera chegar lá. Acho que tinha uma pergunta lá atrás, Xambi. Obrigado pela pergunta. Bom dia. Meu nome é Tatiane, eu sou superintendente da Geoambiente. A Geoambiente é uma empresa de gerenciamento de áreas contaminadas, né? E ela ajuda as empresas a se desenvolverem de forma sustentável. Primeiro, eu queria dar parabéns pela apresentação, pelas melhorias adotadas pelo IEMA. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de estar dando treinamento para essas equipes, né, de dentro do órgão ambiental. Eu acho que realmente esse é o foco para a gente levar o nosso Brasil para frente. E uma coisa que eu queria perguntar é se existe uma equipe delimitada dentro do IEMA, específica, para cuidar das questões do gerenciamento de áreas contaminadas, que começam desde a avaliação preliminar até, efetivamente, as etapas de remediação. A gente tem, sim, não é nenhum privilégio só desse setor, a gente tem uma equipe ainda exígua para esse tema, tá, Tatiana? A gente está isso concentrado numa equipe, porque tem um pouco de... A disciplina requer um conhecimento técnico diferenciado, mas a gente também tem observado que a concentração tem gerado falta de pertencimento do problema. Então, a gente tem discutido como a gente combina essas duas coisas do ponto de vista organizacional. Eu preciso ter conhecimento técnico diferenciado, mas eu preciso ter, na área que controla aquele ativo, o senso de pertencimento daquele problema. Não é um problema que passou para outra equipe tomar conta, entendeu, Tatiana? Na hora que eu tenho um passivo ambiental causado por um empreendimento que eu, Alaimar, deveria estar controlando, eu entendo que eu, Alaimar, preciso acompanhar. Claro que a disciplina de remediação tem uma ciência especializada, diferente. Mas a gente tem discutido de forma muito transparente dentro do órgão essa segregação, o quanto que ela traz de benefício, e ela é importante muitas vezes para criar um conhecimento, mas não pode gerar um distanciamento, e a gente tem que fazer esse equilíbrio. A gente hoje temos um núcleo que faz isso, a gente tem um passivo grande de remediação na parte de gestão de resíduos, que é um passivo público grande nos municípios, que já nos desafia bastante. Então, a gente não quer acidente ambiental com petróleo, não, tá? Mas a gente tem. Alguma pergunta a mais? Alguém quer fazer mais perguntas?
Então vamos dar prosseguimento. Quer falar, Tacarrigo? Passar a palavra agora para o nosso diretor-presidente do Bandes, Marcelo Santiago. Bom, bom dia a todos, bom dia, deputado, agradecer pelo convite, em nome do senhor, cumprimentar todos da comissão, meu colega Laimar, de governo. Vou falar um pouquinho aqui do Bandes, aproveitar essa oportunidade e falar um pouquinho do que o Bandes vem fazendo e falar um pouquinho das linhas de crédito, que é o que interessa a vocês. Acho que aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Bom, só para... eu entendi que tem várias entidades fora do Estado, e acho que é importante, um primeiro momento, ressaltar que são poucos estados do Brasil que possuem um Banco de Desenvolvimento Regional. E isso é muito importante, porque é ele que permite o desenvolvimento sustentável, é ele que permite que a atividade econômica ganhe crédito, que é importante para o seu crescimento. Então, só existem no Brasil 3 bancos de desenvolvimento regionais, e eu acho que aqui o Bandes é um ativo estratégico para o Espírito Santo. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar dessa visão geral do banco. Além do que, já vem financiando o desenvolvimento do Estado há mais de 50 anos. Acho também aqui, só para deixar claro e passar a informação a vocês, o banco ele é um braço de política pública do Estado. Na verdade, ele está aqui para servir a política econômica do Estado, a política pública endereçada do Estado, e é aí que o banco desenvolve os programas, é aí que o banco desenvolve suas linhas de crédito. Essa aqui são 3 áreas de atuação do governo, e o banco tem que se preparar para atuar nessas áreas, né? Indústria 4.0, ASD, transformação digital. Essas são as referências que o Estado passa para o Banco de Desenvolvimento para ele atuar. Então, acho que é um pouco essa mensagem precisa deixar clara e passar um pouquinho. Banco de Desenvolvimento Regional é um braço de política pública, é um braço financeiro de política pública do Estado. Aqui, assim, acho que também, como um Banco de Desenvolvimento Regional, é importante um pouquinho de falar que, assim, ao contrário de outros bancos comerciais, eles estão em busca do cliente, né? O Banco de Desenvolvimento Regional ele precisa entender o setor. E aqui, o Banco de Desenvolvimento, recentemente, a gente passou a atuar, a entender, a estudar setores. Então, a gente sabe aqui, né? A gente veio aqui para essa comissão sabendo qual a importância do setor. Aqui tem lá, olha quanto o Estado arrecada em participações especiais e royalties por ano. A gente sabe quantas empresas atuam no mercado capixaba. Aonde está o percentual? O banco, para você fazer uma linha de crédito pensada para um determinado setor, determinada área, ele precisa um pouco conhecer o Estado. E aqui, só para chamar a atenção de vocês, números que vocês sabem melhor do que eu, na verdade, salvo engano, o setor emprega mais de 12 mil trabalhadores diretamente, né? Então, acho que isso é um pouco algo significativo da importância do setor para o Estado. Aqui eu vou destacar, bem, é sempre bom a gente tentar, dentro desse setor que é gigante, pensar em quais são as áreas de oportunidade que o banco está vislumbrando. E, né, os investimentos para descomissionamento me parece uma área interessante. A gente já tem operações dentro do banco, que estamos analisando, vendo qual é o risco dela, né? Nós somos um banco, né, como a Laimar mencionou, a análise de risco é fundamental. Esse é o nosso business. Então, a gente tem que fazer, né, olhar o risco de crédito, mas essa é uma área que, assim, está nos chamando a atenção, e nós já temos operações sendo analisadas, e ela performance, né, é um tamanho gigantesco, né, são 151 instalações no Espírito Santo, né, entre 2022 e 2026, o que permite a gente, talvez, pensar como é que eu vou atuar mais fortemente nessa área. Então, é assim que a gente funciona dentro do banco. Acho que aqui também, vou só falar, na verdade, não vou ensinar aos senhores do setor como é que funciona a cadeia produtiva, mas o que é importante aqui passar a mensagem é que o Banco de Desenvolvimento Regional ele está olhando a cadeia produtiva, porque ele está olhando para onde ele pode financiar, onde ele pode estar ali atuando para melhorar o que a gente chama de adensar a cadeia produtiva do Estado. Então, acho que isso... Então, a gente tem aqui, a gente trabalha por NCMs, acho que aqui ou na próxima, eu vou falar um pouquinho, a gente utilizou uma metodologia, todos aqui conhecem o Anuário do Petróleo, elaborado pela Findes,
certamente é o melhor anuário de petróleo e gás do Brasil, feito com informações detalhadas sobre o setor. E, então, lá no banco, a gente passa a usar essas informações como uma forma de atuar para esse setor. Aqui, só para lembrar, pegar um histórico do banco, a gente, ao longo desses anos todos, o banco só fez 58 operações para o setor, perfazendo um montante de 53 bilhões, um pouco mais de 53 bilhões, espalhados pelo Estado, mas aqui está um pouco essa ideia, né? Eu acho que o Alaimar mencionou aqui, a partir de 2020, né, muda um pouco o cenário, né, deixa de ser vários postos, deixa de ser um monopólio da Petrobras, é um único cliente, isso permite também a gente atuar de uma forma diferente, né, pensando não só naquele grande projeto, naquela grande empresa, mas também na micro e pequena empresa, na média empresa, naqueles empresários que estão agora com o seu ativo ali e muitas vezes precisando de financiamento, ele encontra no BANDES um dos agentes financeiros do Estado. Aqui, só para recuperar um pouquinho e fazer um resumo aqui do apanhado do papel do banco, a gente, sim, é um agente financeiro que pensa a longo prazo. Então, nossos financiamentos, como vocês verão, eles são de mais longo prazo, eles são pensados assim há 6 anos, há 8 anos. Então, na verdade, há taxas que a gente considera taxas bastante razoáveis para o mercado atual. Então, a gente está preocupado, na verdade, em preencher a lacuna do mercado financeiro, né? Eu não estou preocupado aqui em competir com o banco comercial, mas sim aonde ele não atua, é onde o Banco de Desenvolvimento Regional tem que atuar. E atuando de uma forma que dando financiamentos de mais longo prazo, que são mais difíceis de conseguir, e muitas vezes determinados ativos, determinados projetos complexos, é onde o banco precisa estar atuando, né? Então, acho que acho que a mensagem desse slide é essa. Aqui só para eu aproveitei, né, o convite do deputado Chambinho e falar um pouquinho só da atuação do banco. Eu vou já entrar no que interessa, que são as linhas de crédito. A gente, no ano passado, vou falar mais especificamente, mas a gente tem uma parceria, nós somos repassadores da FINEP, e tivemos assim um resultado expressivo, né, liberando 72 milhões de reais no ano passado para a linha de inovação. E certamente o setor é um setor inovador, né, precisa de inovação, então a gente tem isso aqui. Acho que no ano passado também a gente fez a maior operação do banco, de 46 milhões, então o banco muda seu perfil, muda seu ticket médio. Hoje em dia, projetos de maior porte podem e devem ser analisados e financiados pelo banco. A gente também atua na parte de turismo. Vou falar um pouquinho da linha da FDNE, porque é uma linha importante para a energia renovável, mas que o Estado do Espírito Santo não vinha atuando com esse repasse há muito tempo e passou a atuar ano passado através do BANDES. Então, um pouco e fizemos a maior captação de recursos externos que o BANDES já fez na sua história. Também passamos aqui por 50 milhões de dólares, com NDB é o conhecido Banco dos BRICS, então a gente vai ter recursos também para BANDES infrasustentável, né, projetos de infraestrutura sustentável serão financiados através desse funding que nós conseguimos no ano passado. Então, são resultados para mostrar a vocês que o banco está atuando de uma forma diferente, com um olhar também para o setor de petróleo e gás, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui começa e a apresentação, evidentemente, fica com vocês. A gente vai entrar nas linhas de financiamento, né? Então, o BANDES ele é um repassador do BNDES, então a gente tem um limite e é sempre negociado. A gente passa lá, a gente tem uma atuação, voltamos a atuar no ano passado com o BNDES. Essas aqui são as linhas, então tem a Finame, bens de capital de aquisição. Então, essa aqui são os prazos, né? Valor máximo, 24 meses. Só lembrar a vocês que são condicionantes passados pelo BNDES, então a gente só repassa. O que a gente faz é a operação na ponta, no BNDES não atua na ponta, a gente vai lá e faz essa intermediação, explicando ao cliente o que ele precisa fazer para conseguir cada uma dessas, acessar a cada uma dessas linhas. Então, a gente tem aqui automático investimento, é uma linha mais rápida, né, é uma linha sim, longa, mas a gente acessa mais facilmente. Tem uma linha nova, recente, lançada no final do ano passado pelo BNDES, que é mais inovação, TR,
Na última vez que eu vi a TR está 1,9, valor percentual, então uma linha hoje em dia muito baixa, muito atrativa. Aqui tem o critério de financiamento, os 90 milhões, acima de 90 milhões, como é que são os critérios específicos. Então, essas 3 linhas que nós temos do BNDES, mais essas 2 aqui, Finame Baixo Carbono e Finame Materiais. Né? Você precisa, na verdade, ter aqui no Finame, comprovar que seu fornecedor de materiais é da indústria nacional. Então, essas linhas todas aqui a gente tem via BNDES. Aqui nós vamos pela FINEP. FINEP, eu acho que é só para falar um ponto específico, né, e acho que o setor de petróleo e gás ele tem muita inovação. Assim, inovação aqui, o conceito de inovação da FINEP atualmente é um conceito de inovação, ele assim, não precisa ter uma grande tecnologia acessando. Eu posso ter uma inovação de gestão, posso ter uma inovação de processo. Então, tudo isso foi incorporado no financiamento pela FINEP. Então, agora, esse repasse é muito interessante, porque vocês, no dia a dia, o tempo inteiro, estão inovando em processo, inovando também em tecnologia, evidentemente, mas também em algum projeto. Então, nada, assim, vale a pena vocês conhecerem essas linhas de financiamento do BANDES, porque elas estão muito atrativas. A gente, de fato, usando a expressão corriqueira, a gente está bombando na FINEP, está todo mundo procurando, e agora com esse conceito mais amplo, e a gente talvez seja, salvo engano, um dos melhores repassadores de FINEP no Brasil, no âmbito nacional. Então, a gente está com 7 linhas voltadas para a inovação com a FINEP, com um limite bastante expressivo já, com sinalização de aumentarmos ainda mais para esse ano. Então, são 7 linhas, aqui são todas elas, né, algumas, evidentemente, são direcionadas, não atuam diretamente com o setor de petróleo e gás, mas é importante só voltar aqui, sim, várias outras aqui são acessíveis também para o setor de petróleo e gás, desde que tenha assim, uma pequena inovação, uma inovação diária, uma inovação de processos, de projetos, isso aqui é importante. Então, a gente tem são 5 linhas de BNDES, são 7 linhas de FINEP, e aqui falar um pouco do FNDE, também são projetos aqui de maior complexidade. A gente, salvo engano, o Espírito Santo só conseguiu o financiamento dessa linha em 2017. A linha estava parada, são recursos também bem atrativos, né? A taxa efetiva de juros está aqui mais ou menos calculada. Ela passa, de fato, não vou ser transparente aqui, ela passa por um processo burocrático com relação ao acesso dela na FDNE, mas ela é um recurso voltado para os municípios pertencentes à Sudene, em que ela não vem sendo acessada pelo Estado do Espírito Santo, e o BANDES conseguiu cadastrar no ano passado. Então, também são linhas importantes aqui para vocês conhecerem. Acho que, assim, em linhas gerais, é um pouco isso. A gente também tem outras linhas voltadas para materiais, a gente tem outras linhas para a aquisição de máquinas e equipamentos, linhas próprias do BANDES, que vale a pena um pouco a gente conhecer. Então, a gente vou estar aqui à disposição de vocês para perguntas, mas eu insisto, assim, as linhas do BNDES para mais inovação são bastante atrativas, as linhas de financiamento do FINEP também são bastante atrativas. Toda vez que tiver alguma inovação a respeito, a gente está à disposição de ajudar, e a gente faz um papel de consultoria mesmo. A gente leva o projeto, a gente desenha o projeto, o que está faltando nesse projeto para ele poder acessar esse recurso, seja no BNDES, seja na FINEP, seja na FDNE. Então, acho que é um pouco isso, deixar aberto para perguntas. Agradecer mais uma vez a oportunidade dada pelo deputado Chambinho, acho que é importante. Vimos aqui como é que é um setor importante para a economia do Estado, né, que gera recursos de receita para o Estado, e a gente está aqui para atuar como Banco de Desenvolvimento também para esse setor. Ok? Obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Alguém tem interesse em fazer a pergunta para o Marcelo? Tem? Acho que está todo mundo... Ninguém está precisando fazer empréstimo lá não, hein? Está todo mundo tranquilo. As linhas estão aí. Acho que o Marcelo é uma pessoa acessível, o BANDES é acessível, né? E está aberto. Eu quero agradecer a presença de todos. Acho que a gente cumpriu com o nosso papel que foi nos solicitado. A gente abre o debate ainda
a comissão, os trabalhos não param na Assembleia. Quanto a gente for acionado pelo setor, e também a gente está à disposição de vocês, a Assembleia Legislativa. A Laimar falou aqui muito bem da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, e a Assembleia teve um papel fundamental para aprovação também, né? Mas eu quero agradecer a todos, desejar uma boa feira. Acredito que essa feira é a primeira de muitas, né? É a 5ª edição, mas com esse formato Vitória Petro Show é o primeiro formato, não é? Então, assim, eu acho que nesse formato Vitória Petro Show o nome vai pegar, e a feira eu acho que vai crescer muito. Estou à disposição de vocês, nosso mandato na Assembleia. Agradecer mais uma vez ao Laimar, toda a equipe do IEMA. Agradecer ao Marcelo Santivi também por estar presente aqui e atender nossa solicitação. Desejar um bom dia a todos, sucesso na feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a sessão da Comissão Especial de Petróleo e Gás da Assembleia Legislativa. Convidar todo mundo agora para a gente tirar uma foto aqui, tá bom? Bom dia a todos, obrigado.